Então, Elaine, por favor, pode ler a nossa lição. Mensagem 109. Não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. Isso aqui é realmente uma coisa que eu aprendi depois de trabalhar muito. Nossa, acho que, sei lá, acho que na metade da minha carreira para frente que eu fui aprender, né? Porque às vezes a gente nem descarrega azedume somente, mas só da gente não dar um sorriso, da gente chegar no ambiente de trabalho, você não está bem, você não transmitiu uma energia positiva, né? E às vezes até acabar sendo grosseira, porque você, né, não está sendo simpática, enfim. Isso não ajuda em nada, só piora. Então, com os anos, a experiência foi me mostrando que quanto mais a gente sorri, a gente abre portas, né? E aí eu comecei a... E como eu trabalhei com idoso, então eu comecei a entender que eles precisavam muito desse sorriso, né? Os meus amigos até às vezes percebiam que o meu sorriso não estava tão espontânea, aquele dia eu não estava bem, mas eu procurava manter sempre o máximo possível de serenidade no olhar, dar um sorriso, mas só foi aprender isso com a maturidade mesmo. Obrigado, Elaine. Boa noite. Boa noite, Rosane. Vamos à nossa prece, então, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo do seu Evangelho, que possamos absorver todos os ensinamentos de hoje e tentarmos, né, colocar em prática em nossa vida, no nosso dia a dia. Então, agradecemos essa oportunidade, pedimos à espiritualidade amiga, os nossos mentores que estejam aqui conosco essa noite, e que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Margarete. Obrigado, Elaine. Então, Valdemir, está contigo aí, Verinha. Vamos em diante. Então, é o capítulo 21. Verinha, Oi. vamos ler o item, já que nós vamos recomeçar o 7, então vamos ler o 6 também, que é a passagem evangélica, que é curtinho, e nós comentamos na semana passada, até o parágrafo, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falso Cristo. Então, no primeiro texto e no primeiro parágrafo do item 7, nós já comentamos. Então, vamos começar do 6, só para a gente poder começar do início. Tá bom? Tá bem. 21º capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Item 6. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm muito ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza. Fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos, até hoje incompreendidos, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito,
fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas, e logo seriam desmascaradas. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. Paramos aí, né? Perfeito. E aí, só para a gente lembrar o que nós falamos aqui na semana passada, Kardec está nos alertando aqui, Kardec, dentro de uma leitura da Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, ele está nos alertando sobre o cuidado que nós deveremos ter com os falsos profetas. E falso profeta é todo aquele que vai de encontro, vai contrariar as leis naturais, as leis de Deus. E os falsos profetas, segundo o próprio Cristo, farão prodígios, ou fariam prodígios, verdadeiros prodígios, capazes até de enganar, se fosse possível, os escolhidos. Então, nós comentamos isso aqui na semana passada. E eu não sei se eu comentei nesse aspecto, mas é importante lembrar, além do cuidado, pelo menos eu penso assim, tá? Além do cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas, eu acho que nós deveríamos ter um cuidado muito maior em não sermos falsos profetas. E a gente tem que ter esse cuidado de separar joio do trigo. Eu vejo muita gente, inclusive dentro do movimento espírita, foi o espírito que falou. Mas qual espírito? Porque não é porque um espírito disse que é verdade. Não é porque um espírito disse que é bom. Os espíritos também se equivocam, também se enganam, também erram propositadamente, fazem coisas erradas de propósito. Então, a gente tem que ter esse cuidado para entender um pouco, pelo menos, da doutrina espírita. E aí, de novo, a gente volta a bater numa tecla que nós temos batido ao longo de todos esses 40 anos aí de estudo da doutrina espírita. É estudar Kardec. Nós só vamos conseguir separar joio do trigo, nós só vamos conseguir entender o que é falso profeta, o que é verdadeiro profeta, se tivermos conhecimento, se tivermos estudado Kardec. Para ser espírita, nós precisamos estudar doutrina espírita. Ninguém é médico sem estudar medicina, ou advogado sem estudar direito. Mas para ser espírita, não precisa estudar espiritismo? Para ser espírita, na minha percepção, na minha avaliação, precisa sim estudar espiritismo. E é estudar, não é ler. Os romances são muito bons, são muito interessantes, são agradáveis. Estava até conversando com o Mauro agora um pouco antes de começar aqui o estudo, né? Os romances nos atraem mais, mas não são os romances, primeiramente, que nos ensinam. Primeiramente, nós temos que entender Kardec, estudar Kardec, para depois, sim, lendo os romances, até poder separar joio do trigo, conforme a gente faz aqui com o livro Nosso Lar. Isso aqui está de acordo com Kardec. Por enquanto, eu pelo menos, não encontrei nada contrário. Mas isso aqui está de acordo. Porque conhecemos, porque estudamos, não que sabemos tudo, mas porque estudamos e tiramos esse tempo para nos dedicar a esse estudo. Então, convite é: estudemos Kardec para não colhermos o joio no lugar do trigo. Diga aí, Mauro. Eu só queria acrescentar à sua fala a questão de nós precisamos desenvolver o entendimento de que nós não somos subordinados à espiritualidade. Uhum. Porque é isso que você falou. O Espírito falou, fulano disse, e se aceita cegamente. Não é essa a orientação que está no Livro dos Médiuns. A orientação da doutrina espírita é averiguar,
verificar, sob a luz da lógica, da razão, as comunicações, todas. Se elas forem coerentes, razoáveis, aderentes, né, a uma proposta, muitas das vezes nem tão doutrinária, mas alinhada moralmente, ok, vamos acatá-las, vamos, né, extrair delas o que ela tem de bom. Mas nós precisamos entender e quebrar essa falsa ideia de que, porque o Espírito trouxe uma comunicação, é a mais pura e única verdade. Não pode ser assim, né? E os espíritos, está lá no Livro dos Médiuns também, os espíritos, né, superiores, esclarecidos, não se ofendem, não se aborrecem com esse cuidado que nós deveremos ter ou desenvolver diante das suas comunicações. Então, aquele que se aborrecer e aquele que se sentir ali ofendido, barbas de molho, porque não é um espírito esclarecido, nem é um espírito superior. Então, já nos ajuda a separar, como o Valdemir falou, o joio do trigo. Eu acho interessante também lembrar o Livro dos Médiuns, foi bom você lembrar, é uma mensagem do Erasto que tem lá. E dentro dessa linha da observação, da coerência, do bom senso, quando ele diz que é melhor rejeitar 9 dentre 10 verdades do que aceitar uma inverdade. Porque todas as verdades recusadas, refutadas, serão trazidas à luz e serão comprovadas. Se for verdade, será comprovado. Mas se eu aceitar uma inverdade, uma meia-verdade é uma mentira completa, né? Então, se eu aceitar uma inverdade, eu estou incorrendo nesse erro de colher o joio no lugar do trigo. E aí, os espíritos superiores nos recomendam: passe pelo crivo da razão. Não aceite porque falamos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o espírito falou, e aí não é só espírito desencarnado, não, tá? Espírito encarnado também. O Valdemir falou na rádio isso. Está de acordo com Kardec? Se está de acordo, ok. Se não, não aceite o que o Valdemir falou. O Valdemir também erra. Comete equívocos. Não sabe tudo. Então, e tanto é que muitas vezes, na própria rádio, diz, essa é a opinião do Valdemir, do Mauro, do Antônio. Não é a opinião da doutrina. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter sempre. Mas, de novo, eu não posso ter esse cuidado se eu não tiver estudado. Então, é importante estudar as obras de Kardec. Por isso, estamos estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Depois deve passar para o Livro dos Médiuns, não sei o que vai seguir a sequência, não sei se vai seguir a sequência. Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênese, o caso Revista Espírita. Vamos estudar Kardec. Porque aí sim a gente vai poder ter condição de dizer, isso aqui está de acordo com Kardec, isso aqui não. E para isso não precisamos memorizar tudo. Precisamos principalmente os princípios básicos. Se tivermos esses princípios básicos estabelecidos, alicerçados em nós, fica mais fácil de entender. Isso aqui está de acordo, isso aqui está em desacordo. Se tiver desacordo, a gente respeita, mas não segue. Precisamos seguir o que Kardec nos recomenda. Tudo bem? Podemos, então, recomeçar de onde deveríamos, ou de onde paramos na semana passada? Vamos lá. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. Verinha, dá uma paradinha aí. Só para contar uma experiência, eu não sei se eu já falei, já comentei isso aqui, mas se comentei, vou me repetir, me permito. Eu participei de uma reunião mediúnica, cheguei a conhecer uma reunião mediúnica,
logo no início da minha entrada, estava entrando no Espiritismo, então estava começando o Espiritismo, e apresentava-se, através de uma médium, um espírito, e nós ficávamos, nós, os assistentes ali, embevecidos, porque era um espírito, não vou declinar nomes, mas era um espírito de uma alta hierarquia. E todos tínhamos em mente que que aquela pessoa, aquele espírito, era efetivamente aquele espírito, inclusive um que esteve com Jesus, que estava se manifestando naquela reunião mediúnica. E depois, ao longo do tempo, você vai estudando, e aí a gente consegue, não vou dizer desmascarar, porque a palavra não seria essa, mas consegue fazer com que o espírito se revele efetivamente como um falso profeta, como um enganador. Não sei se maldade, não sei se por ignorância, não sei qual a razão, por vontade de domínio, também não interessa qual, mas o fato é, enquanto a gente não estudava, enquanto eu não tinha ainda me aprofundado no estudo da doutrina espírita, eu aceitei, ouvi isso e aceitei, entendendo que era efetivamente aquele espírito. Aí, quando eu comecei a estudar, não, mas o espírito bom não fala isso. O espírito fulano de tal não falaria isso, não faria tal coisa. E aí, as coisas vão se revelando, vão se clareando. Mas a partir de estudos. Então, qualquer um de nós, como disse o Cristo, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Eu fui. Não que eu seja escolhido, tá? Por favor, essa parte tira. Exclui essa parte, eu não sou escolhido. Mas eu fui enganado. Aceitei de boa mente como verdadeiro aquela identidade. E outras que apareceram, não só essa, mas outras. Era assim, um local onde só aparecia espírito bom, só aparecia espírito elevado para dar comunicação. E, no fundo, depois ele acabou sabendo, descobrindo, que era tudo uma enganação. Inclusive, acabou a reunião, quando descobrimos isso, acabou a reunião, acabou o trabalho, e aí a própria médium, também era enganada, se enganava também porque não conhecia, foi estudar a doutrina espírita, e aí mudou-se todo o panorama a partir dali. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu falo por experiência própria, porque eu passei por essa situação. Bem no iníciozinho, quando eu comecei a conhecer doutrina espírita. Logo depois que eu li o livro Nosso Lar, eu achei que estava tudo resolvido a partir dali. Nosso Lar está resolvido, agora eu entendi todo o processo. E aí, tive que recomeçar todo o processo, recomeçar a estudar, para não cair de novo em novas armadilhas. Mas, como diz Jesus, só lobos caem em armadilhas para lobos, né? Então, se eu caí na armadilha, é porque eu também tinha alguma coisa a aprender, a resgatar, sei lá, enfim, naquele processo. Diga aí, Mauro. Só para ilustrar também, né, nossas experiências, para dar comprovação ao que estamos estudando, eu também já passei por uma experiência, né, muito parecida com essa, da minha casa de origem, onde, lá no Corpo Mediúnico, a casa, já contei isso aqui algumas vezes, né, a casa vivia um problema muito sério, né, de desagregação entre os seus membros, e, na reunião mediúnica, aliás, antes, nós já tínhamos realizado alguns estudos calcados da doutrina espírita para mostrar os equívocos que estavam sendo conduzidos na casa. E aí, na reunião mediúnica, veio uma comunicação de um espírito dizendo que não, que a casa estava tudo bem, estava perfeito, que não precisava mudar nada, que estava exatamente como eles queriam, que fôssemos em frente, né, não sei o que e tal. Aí terminou a reunião, nós fomos fazer a avaliação da comunicação. Está vendo? Olha aí, ó, o mentor dizendo que estava tudo certo, que vocês estão querendo tumultuar, né, trazendo coisa que não existe. Falei, meu Deus, é a tal da cegueira. Como é que vocês não enxergam o problema que está acontecendo, os vários rachas que existem na instituição, e vocês ainda caem nessa história de que está tudo certo? Então,
Esse é o problema. As pessoas não tinham nem vontade, nem interesse de estudar seriamente a doutrina, e aí acabavam aceitando tudo só porque alguém escrevia ou alguém falava, né, aquilo que eles queriam ouvir. E esse é um grande problema. Por isso que a gente fala sempre, né, a nossa relação, a mediunidade e a relação com a espiritualidade, ela tem que ser de parceria, não de subordinação. Então, qualquer coisa que veio, vamos analisar. Está coerente? Ok. Não está coerente? Descarta. Simples assim. Para evitarmos esse engano, né? Que pode trazer grandes prejuízos. E lembrando aqui, né, Mauro? Você sempre lembra, e me lembrei agora também, daquele dia que aconteceu na Casa Espírita, né? Desse falso profeta, né? Que chega ali, cria toda uma situação que engana uma porção de gente, e, claro, engana quem não conhece ou quem quer ser enganado, né? Porque quem conhece não se deixa enganar, conhece. E quem leu a mensagem de Erasto, lá no Livro dos Médiuns, sabe que ele pode rejeitar, inclusive, as verdades, então não precisa ser enganado. Mas no livro Aconteceu na Casa Espírita, exatamente isso que acontece, né? O espírito começa a introduzir ideias errôneas ou a promover, e nem tanto isso, mas promover uma médium para que ela se sentisse muito bam, 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 e a partir daí, né, como diz o dito popular, quanto mais alta a árvore, maior a queda. Então, quanto mais alto a gente subir, em termos de orgulho e vaidade, maior a queda. Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter no nosso trabalho, na nossa casa, onde nós estamos, com toda certeza. Verônica, voltou, Verônica? Está aí entre nós. Que bom, Verônica. Que bom ver você por aqui. Oi, meu amor. Saudade de vocês, viu? Muita mesmo. Que bom você por aqui. Muito bom. A saudade bateu também e a falta também, né? Do Seja estudo. bem-vinda. Porque como você estava falando agora, eu falei para o Mauro que eu não ia falar nada hoje, mas você me induziu. Sobre exatamente isso aí que está pairando a dúvida, né? A enganação, muita coisa errada. Nossa, eu entrei na hora exata que você estava falando, anteriormente ao que eu estava pensando. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado, Mauro. Vamos lá, dona Verinha. Então, vamos. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma forma menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo oferece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que principalmente se podem aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Os espíritos hipócritas, embusteiros, falsos, eles não têm nenhum pudor de apresentar nomes, de se apresentar com nomes imponentes, com nomes conhecidos. E aí, quem assistiu ao estudo do SEAC na quarta-feira, viu o Buzina falando de uma senhora que ele conheceu do chefe, a dona Carlota, que trabalhamos juntos durante muito tempo. E a respeito disso, ela contava uma história interessante. E ela participava de uma reunião mediúnica,
E uma vez, na mesa mediúnica, se apresentou um espírito e disse: eu sou o Jesus. Foi um auê, né? Foi um alvoroço, todo mundo louvando, todo mundo endeusando, todo mundo... E o espírito tentando falar. E eles não deixavam, as pessoas ali não deixavam, especialmente o dirigente, até que o espírito dá um tapa na mesa. E aí todo mundo tomou um susto, como assim? Jesus dá um tapa na mesa? Eu sou Jesus, que era açougueiro, que trabalhava no açougue ali da esquina. E estou voltando aqui para dar minha mensagem. E todo mundo achava que já era o próprio Cristo, o próprio Jesus, se apresentando. Então, como eles não têm esse cuidado, os espíritos não têm esse cuidado, a gente acaba sendo induzido por ignorância, também por falta de conhecimento, a essa ideia. Então, de novo, o cuidado. E essa fala do João, o Emmanuel comentando essa página do João, diz que nós precisamos ter cuidado. Não é para excluir os espíritos errôneos, errados, equivocados, ignorantes. Não é para excluí-los, eliminá-los, expulsá-los. Muito pelo contrário. É para atraí-los, orientá-los, chamá-los a estudar também com a gente. Porque não é porque está desencarnado, que está no plano espiritual, que conhece a doutrina espírita. Ou que sabe tudo a respeito do plano espiritual. A gente está lendo lá o Nosso Lar, está estudando o Nosso Lar, e lembra lá das dificuldades do André Luiz. Eu estou fazendo o estudo do Missionários da Luz, no outro grupo, e o André continua com dificuldade em entender mapas cromossomiais que o Alexandre está separando lá. E ele era cientista, ele era médico. Ainda assim, tinha essa dificuldade. Então, não é porque desencarna que virou cientista, virou doutor, virou conhecedor. Então, os espíritos precisam também estudar doutrina espírita. E muitos deles se apresentam depois na nossa reunião mediúnica, que nós fazemos hoje, dizendo que estavam ali estudando com a gente. Nós estamos estudando as obras de André Luiz. Estamos agora no Missionário da Luz. Fizemos nosso lá, o Mensageiros, e agora Missionário. E os espíritos estão ali acompanhando a gente, estudando com a gente também, porque também ignoram, também desconhecem. E uma coisa interessante aqui é pelo fruto, é outra palavra do Cristo, outro ensinamento dele, pelos frutos que se conhece a árvore. Para saber se um profeta é bom ou não, a gente vai estudar um pouco mais à frente, vai fazer essa dedução aqui de como identificar um bom profeta, mas aqui nessa conclusão, a gente já diz, pelos frutos conhece-se a árvore. Quais frutos estão sendo produzidos por esse profeta ou por esse espírito que está se apresentando? Diga aí, Mauro. Como está aqui no Evangelho, né, nos remetendo ao Livro dos Médiuns, que eu sugiro, né, que todos depois possam ler integralmente o capítulo, né, 24 da segunda parte, mas eu separei aqui um trechinho que nós vamos entender por que, né, ele está fazendo referência a esse item lá do Livro dos Médiuns. Ele vai falar sobre as provas possíveis da identidade dos espíritos. E lá na 255, né, ele vai dizer assim, ó, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Essa, por isso mesmo, pois, da obsessão. Essa, por isso mesmo, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Então, por que eu quis chamar a atenção disso daqui? Primeiro, pelas falas, né, que já foram trazidas, mas, significativamente, para que a gente perca essa necessidade da identidade.
Ah, não, chegou, tem que escrever, tem que dar o nome. Às vezes não precisa. E, na verdade, o que importa é a mensagem. Isso está mais do que claro, batido, rebatido, né? Que o que importa é a mensagem, não importa quem escreveu, se foi o Jesus do açougue, né? Se foi a Dona Maria, que era a padeira, ou se foi o presidente da República, não importa. Qual é a mensagem que essa pessoa trouxe? O que essa mensagem pode contribuir na minha vida? Esse que é o ponto. E é isso que o livro dos médiuns vai tratar desse capítulo, nesse item especificamente, né? Então, depois, o pessoal fica aí dever de casa para fazer a leitura. Diga, Verônica. E também antes da Verônica, e também lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, inúmeras mensagens são assinadas por um espírito amigo, um espírito protetor. Eles não se identificaram. E hoje nós temos identificação aqui de 2 mensagens, pelo menos, no Evangelho, que são do Joana de Ângeles. E ela assinou lá como espírito amigo. O capítulo 9, item 7 é uma delas. Tem lá, como disse, a paciência. O título da mensagem é a paciência. Mas, na época, ela assinou com o espírito amigo. E depois, muitos anos depois, séculos depois, quase 200 anos depois, ela vem revelar que foi ela que assinou aquela mensagem. Mas o nome é importante, até porque quem foi, né, aquele espírito? Muitos espíritos que estão ali para a gente são desconhecidos. É o João. Muitos espíritos assinaram como João. Quem é João? Quem é Pedro? Não é o São Pedro. Quando é São Pedro, Kardec coloca lá no Evangelho. São Mateus. É para separar do outro. Mas, muitas vezes, os espíritos trazem mensagem e não assinam. Normalmente, um espírito amigo, um companheiro, um amigo de jornada, um irmão de caminhada. Eu mesmo, toda semana, a gente recebe mensagem psicografada sem identificação. Um irmão de caminhada, um irmão na luta, um irmão aprendendo junto. Não interessa o nome que está trazendo, e sim o teor da mensagem que ele está trazendo naquele momento. Vamos lá, Verônica, desculpa tomar a sua vez aí. Que isso, Valdeni ou Mauro, não sei. Quando vocês disseram assim, a partir do momento que a gente está estudando sobre os espíritos, a gente atrai, né? A gente pode atrair, por exemplo, espíritos sofredores ou os menos entendidos do que se passa no mundo espiritual com eles, a partir do momento que a gente está estudando, se dedicando à doutrina, esses espíritos devem pensar, não sei, assim, não, vamos ficar ali com ela, porque ela está sempre estudando, ela está sempre fazendo prece, isso não pode acarretar em, tipo, não, vamos ficar ali dentro da casa dela, isso não pode trazer um outro dano para nós? É porque eu fui questionada quanto a isso, por isso que eu estou querendo tirar essa dúvida, já que foi tocado aí nessa pauta, eu queria que vocês me explicassem. Eu não entendo assim, eu pelo menos não entendo assim, Verônica. O bem não pode gerar mal. E eu não atraio um espírito porque eu estou estudando, porque eu estou lendo. Eu atraio um espírito pela sintonia, pelo meu gosto. É claro que quando eu estou lendo um livro espírita, naturalmente eu tenho algum interesse, pelo menos, nem que seja para criticar, mas eu tenho algum interesse naquele estudo. Então, eu não vejo como essa possibilidade de atrair um espírito para minha casa, ou para a casa que quer que seja, e esse espírito passar a ser um obsessor, a fazer mal a partir daí. Eu não vejo isso. Inclusive, vejo muita gente dizendo que não pode no culto do lar, já vi muita gente falando isso, citar o nome dos amigos desencarnados, dos parentes desencarnados, que vai atrair para a nossa casa e eles vão ficar ali. Eles vão eu ficar... já escutei também. Pois é, então eles vão ficar não porque nós citamos o nome deles, mas vão citar pela nossa sintonia, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Aí sim, eles podem estar conosco. Mas, insisto na ideia, quando eu quero fazer o bem, eu não posso gerar o mal a partir do meu bom sentimento.
Eu posso até não fazer o bem completo, mas eu tenho a intenção, eu tenho a boa ideia de fazer bem. Então, não creio que isso traga qualquer dificuldade, qualquer prejuízo para qualquer um de nós. Diga aí, Entendi. Mauro. Quando nós estabelecemos um vínculo, pode ser pelo culto do evangelho no lar, né, com essa ambiência espiritual, primeiramente, os espíritos nos observam. Ninguém vem assim, eu comecei hoje o culto do evangelho e hoje já tem 50 ali comigo. Não. Nós começamos a fazer o culto, nós começamos a mudar a ambiência do lar, a ambiência do nosso psiquismo, e aí os espíritos, né? Vamos lá, vamos ali assistir, né? A reunião ali, o culto com a nossa irmã lá. Aí começa, aí vai assistindo e vai aprendendo. Por quê? Porque a ambiência é favorável, o ensino é favorável. Então, espíritos mal intencionados dificilmente permanecem em ambientes como esse, porque não é o interesse deles. E também os espíritos, mentores de cada um de nós, aqueles instrutores, conduzem espíritos interessados em aprender para esses encontros. Isso acontece naturalmente. Ninguém precisa pedir isso, isso vai acontecer naturalmente. Desde que o nosso trabalho, o nosso culto, ele tenha um cunho sério de estudo, sério de responsabilidade com um compromisso que está assumindo. Feito isso, nós estamos ali, sim, acompanhados de espíritos, mas interessados em estudar como nós estamos. A nossa relação com os nossos antepassados não vai ser apenas pela declinação dos nomes, mas pelo nosso pensamento. Eu já contei o caso da minha tia, né? Que não era em culto nenhum, mas todo dia ela ficava pensando no meu tio. Ah, que saudade que eu tenho de você, o que falta você faz aqui em casa, você não está acompanhando o crescimento da nossa filha. E aí ele veio numa reunião mediúnica pedindo, pelo amor de Deus, que ela parasse com aquilo, que aquilo estava deixando ele muito angustiado, muito mal. E veja, não era nenhum culto, era o nosso pensamento comum. Então, é esse o ponto, é isso que nós temos que estar atentos. Né? O trabalho do culto do Evangelho no Lar, normalmente, vai favorecer uma boa ambiência e dificultar a permanência ou a presença de espíritos mal intencionados. Mauro, mas rapidinho, sem querer tomar muito tempo. Certa vez, numa casa espírita, aqui na freguesia, em Jacarepaguá, eu estava esse negócio de desobsessão, né? E veio um espírito e falou assim, eu achei sensacional ao mesmo tempo, era o obsessor. Falou assim, ria, dava altas gargalhadas de mim, falava assim, ah lá, tá birutinha, tá malucona já, de tanto que estuda, só vive com livro debaixo do braço. Por isso que tá desse jeito aí, ó. Fica lá cheia de livro, aí dava gargalhada. Eu chorava, mas depois eu fiquei rindo, porque eu achei sensacional. Como sabia que eu sempre gostei muito de estudar, que a todo momento, a todo tempo que eu tenho, eu estou sempre lendo, seja lá o que for. Como que sabia aquilo, que eu estava fazendo aquilo, entendeu? Mas era um obsessor. Então, Entendeu, velho, Mauro? Então, a impressão que eu tive é o quê? Está comigo aqui dentro. não, Está entendendo o meu raciocínio? não, negativo. Não precisa estar aí dentro. Na medida em que você está no ambiente, ele pode vasculhar seu histórico mental e descobrir isso. E outra coisa, o que ele falou foi para se Hum, desestimular ao estudo. Nós, entendi. nós já pegamos uma pessoa em nossa casa que ela falou assim para a gente: olha, o meu mentor falou para mim parar de ficar estudando essas coisas de Kardec. Eu falei, e aí, o que você acha? Ah, eu vou seguir o que o meu mentor falou. Eu falei, tá bom. Então, o seu mentor nunca te orientou até aqui. Você chegou aqui batendo bola, né, da cabeça, perturbadinha. Agora você está harmonizada. Harmonizada por quê? Porque você começou a estudar e entender o que está acontecendo com você. E aí você se Uhum, harmonizou. Aí agora o seu mentor diz para você parar com aquilo que te fez bem. E você acha que tem que aceitar isso. entendi, Entendeu? Então, claro que eles entendi. nunca vão dizer, no caso desses irmãos mal intencionados, nunca vão dizer aquilo que venha nos facilitar ou nos ajudar.
O que eles querem é o contrário. Então, eles vão falar aquilo que venha nos desestimular. Por isso que nós temos que, como falamos no início do estudo de hoje, rejeitar as comunicações dentro das bases da razão, da lógica e do que a doutrina nos aponta. Entendi. Bom? Tá bom, é isso mesmo. Tá certo. Obrigada. Só lembrar aí, Mauro, também para acrescentar um ponto, você está falando aqui, quando começamos o estudo, o culto, os espíritos começam a nos observar. Então, ele vem estudar. Acontece exatamente a mesma coisa aqui, nesse nosso grupo de estudo. Quando se estabeleceu lá, vamos criar o grupo de estudo, alguns espíritos naturalmente vieram nos orientar, nos auxiliar, e outros, muitos outros, vieram estudar. Ao longo do tempo, o seu estudo é sério? É doutrinário? Vai aumentando o número. Eu imagino que nós tenhamos hoje um número muito maior de desencarnados estudando conosco do que de encarnados. Nós estamos aqui agora com 25 reencarnados. A gente deve ter uns 100 desencarnados. Para cada um tem pelo menos 4 aí, tentando estudar, tentando aprender. E isso é o que eu vejo na prática lá no nosso grupo de estudo que fazemos às terças-feiras, que eu acabei de mencionar aqui. Então, a seriedade do nosso trabalho, do nosso estudo, é importante, com toda certeza. Inclusive, né, Valdemir, esse número, essa reunião que a gente faz, cada um do nosso lado aqui, até nossos vizinhos são beneficiados, né? Pelas vibrações, pela harmonia. Então, quer dizer, é muito importante mesmo. A gente percebe, inclusive, a presença desses irmãos benfeitores, nos orientando, nos esclarecendo, mostrando realmente que esse estudo é muito interessante e importante, não só para nós aqui presentes, mas também para a comunidade. Os amigos espirituais dizem que ele não muda só o nosso lar. Muda a ambiência do prédio, do condomínio, da quadra. A gente pode efetivamente fazer isso. E eu já tive essa experiência. Eu já tinha alguma experiência. Ser velho é bom por isso, né? Porque a gente tem muita experiência, pelo menos, né? A gente já viveu muita coisa. E eu já me lembro de um certo prédio vizinho ao meu, e era um tumulto, era uma briga, era uma confusão, era vizinho brigando com vizinho, era um caos, o prédio era um caos. E era dentro de uma vila militar. E mudou para lá uma companheira, um casal espírita. E começaram, claro, por ser espírita, fazendo o culto no lar. Sem brincadeira. Mas o ambiente do prédio mudou completamente. As pessoas meio que se acalmaram, sei lá. Não sei o que aconteceu. Na prática, eu sei que, para mim, foi resultado do estudo, do culto. Mas que mudou completamente, mudou. Então, eu tenho, Pedro, essa vivência também de ver essa mudança que acontece através do nosso culto. Quando temos, claro, compromisso, quando fazemos isso com seriedade, é claro, aí os amigos espirituais estarão conosco, com toda certeza. Tudo bem? Podemos continuar, Verinha? Vamos começar aqui o item 8. Vamos. Instruções dos Espíritos, dos falsos profetas. Número 8. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. Isso é interessante. Nada tão puro pode sair, ou pode provir aqui na minha tradução, pode provir de uma fonte má.
frutos bons não vêm de árvores ruins. E aqui, para fechar a nossa conversa anteriormente da identidade. Quem assina essa mensagem aqui é Luiz. Quem é Luiz? Não é o São Luís. Porque quando é São Luís, Kardec coloca lá São Luís. É o Luiz. É só um espírito que vem nos colocar aqui. Então, se eu for analisar a mensagem pelo nome, eu simplesmente ignoro. Não sei quem é Luiz. Agora, vamos ver a mensagem? O teor da mensagem, o que ele está trazendo nessa mensagem? E o primeiro item, o primeiro parágrafo, já é interessante. Porque as árvores boas só bons frutos produzem. A questão aí é para cada um de nós perguntar, pelo menos eu gosto de perguntar para mim mesmo. Quais frutos eu estou produzindo? Estou conseguindo produzir bons frutos? Estou ajudando, estou servindo, estou auxiliando, estou amando, dentro da minha possibilidade, obviamente, dentro da minha capacidade de amar, mas estou amando, estou servindo? E aí sim, eu vou me conhecendo, conforme nos prescreve lá a questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu não sei nem se vocês estudaram ela ontem. Eu cheguei tarde ontem, mas como vocês estavam no 915, eu não sei nem onde vocês pararam ontem no Livro dos Espíritos. Mas a questão 919, se não estudar, vamos estudar na próxima semana, com toda certeza. Desse autoconhecimento que nós precisamos ter. Paramos na 917, para mim. 917. Então, não chegamos lá. A gente está de 2 em 2, né? Na outra semana, nós temos 2 questões. Agora, mais 2 questões. Tá bom, que a discussão está sendo proveitosa, está sendo longa. Mas quanto mais se discute, mais possibilidades de entendimento, de percepções diferenciadas surgem e nos ajudam mais. Esse capítulo fala de uma chaga, a maior chaga, né, que é o egoísmo. Então, demanda realmente muita discussão. Falando do egoísmo, exatamente. É a nossa chaga, a nossa grande chaga. Vamos lá, Verinha. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilie todos os corações. Sem apoio às palavras, elas juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Estes realmente são verdadeiros profetas. E nós já passamos, já estamos no capítulo 21, nós já passamos no capítulo 17, lá no item 3, não sei se vocês se lembram, lá do capítulo 17, item 3. O homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior inteireza, na sua maior pureza. E aqui é interessante, o espírito, o verdadeiro profeta aqui, possui as virtudes, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia corações. Se nós estamos, pelo menos, nos esforçando para atender ou para atingir esse ponto, podemos nos considerar como árvores boas. Estamos nos esforçando. Kardec também diz lá, pelo esforço que empregamos em domar as nossas más inclinações, é que nós seremos considerados bons espíritas, a partir desse esforço. Então, vamos lá. Continuemos nos esforçando. Desconfiai, porém, das palavras doces, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Monopólio da verdade é muito perigoso. Porque nós não temos a verdade. O que é verdade em realidade? Quando Pilatos perguntou isso ao Cristo, o Cristo não respondeu. Quando Pilatos perguntou o que é verdade, o Cristo não respondeu. Porque o Pilatos não iria entender.
E o Cristo já havia dito anteriormente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Cristo é a verdade. A verdade está no Cristo. Então, se nós queremos estar com a verdade, ou pelo menos parte da verdade, precisamos estar vinculados ao Cristo. E, de novo, se vincular ao Cristo, e, de novo, dentro da minha percepção, tá? Dentro da minha interpretação. Se vincular ao Cristo não é estudar a doutrina espírita. Ou, pelo menos, não é só estudar a doutrina espírita. Não é só orar. Não é só fazer palestras. É muito mais que isso. É vivenciar no nosso mental, no nosso psicológico, no nosso espiritual, vivenciar esses ensinamentos. Isto é estar com Cristo. Isto é estar perto da verdade. Mas monopólio, não. Ser donos da verdade, não. Só dono da verdade é o Cristo, porque ele é a verdade. Todos os demais no planeta, com certeza, tem parte da verdade. Conhecemos parte da verdade, mas não a verdade inteira. Vamos lá? Não, não. O Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que se dirige para a perdição, vagueando pelos caminhos tortuosos, esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Fugir daquele que revela o mínimo sinal de orgulho, como se fugisseis de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz sobre sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Notaram que Kardec, eu não sei se vocês, na edição de vocês, isso também tem assim, mas Kardec colocou em itálico essas últimas palavras. Né? Isso é para nos chamar a atenção. Quando ele coloca no itálico, ou ele destaca, é um texto para nos chamar a atenção, para refletirmos sobre ele. Né? Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, na testa, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou de sua inferioridade. De novo, a gente fica se repetindo muito, mas é necessário porque o ensino do Cristo ele acaba sendo repetitivo. Mas, de novo, nós vamos chegar aqui e não conhece-se a árvore pelos frutos. E lá na outra mensagem do Evangelho, não vou lembrar o número aqui, mas diz, Deus, acho que é no capítulo 20 mesmo que nós passamos, Deus já marcou com o dedo os seus eleitos. Mas Deus escolheu os eleitos por serem brasileiros, por serem europeus, por serem asiáticos, por serem brancos, por serem pretos? Não. Aliás, Deus escolheu alguém? Ali é só uma figura de linguagem. Porque quem se escolhe, somos nós mesmos. Nós nos escolhemos ao aceitarmos nos engajarmos na obra. Eu sempre que sou convidado a falar em casas espíritas, eu começo agradecendo pela oportunidade do trabalho. Então, o trabalho é que nos vai salvar. O trabalho é que nos vai auxiliar na nossa caminhada. Surgindo o trabalho, aceitem. Aceitem de bom grado, porque é a nossa salvação. Então, é por aí que a gente vai começar a ter na nossa fronte essa marca do trabalhador do Cristo, do trabalhador do bem, do trabalhador associado aos amigos espirituais. Continuemos? Ninguém quer falar, então continuemos. Então vamos. Só um instantinho, Valdemir. Sim. Lembrando que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Desde o Cristo, né? É.
Porque o Emmanuel diz que muitos querem o trigo pronto. E muitos já não querem o trigo, querem o pão assado. Numa mensagem que ele comenta isso lá no Vinha de Luz. E ele diz, é preciso que nós, como consumidores, aprendamos também a ser ceifeiros. Nós, como consumidores do trigo e do pão, aprendamos a também ser trabalhadores, produtores do trigo e do pão. Não só para nos alimentar, mas para alimentar os outros. Então, essa passagem do Cristo também é importante, né? Os trabalhadores, a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são pequenos. E depois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções na rota bendita que escolhestes. Caminhai, caminhai, sempre sem temor, afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. Viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores da prova, se vos deixardes levar por esta doce doutrina, que vem nos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Desde agora... Só um minutinho, Verinha, só um minutinho. Viajores, só por pouco tempo mais, estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração e essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Se abrirmos o nosso coração. Ontem eu cheguei aqui tarde porque eu fui fazer uma palestra lá em Ramos e fui falar sobre a piedade. É um item lá do capítulo 13 do Evangelho, item 17. E ele diz, a piedade é a virtude que nos aproxima de Deus. E aqui, de novo, ele nos lembra aqui, só por pouco tempo mais estaremos nas trevas e nas dores da provação se abrirmos os nossos corações, se efetivamente trabalharmos a benefício do outro. E quando trabalhamos a benefício do outro, em realidade, estamos trabalhando a nosso benefício, né? Tudo bem que fazemos, a gente repete isso aqui sempre, né? Tudo bem que fazemos, será nosso advogado em qualquer tempo, em qualquer época onde estivermos. Então, quando nós estamos imaginando que estamos trabalhando para os outros, em realidade, estamos trabalhando para nós mesmos. Vamos lá. Desde agora, podeis dar nomes a esses silfos, que são o gênio dos ares na Idade Média. Ligeiros que passam em vossos sonhos e que, efêmeros, só podiam encantar o vosso espírito sem nada dizer ao coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso, que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que realizastes bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos desgarrados que pedem misericórdia. Termina? Por favor. Continuai, pois avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Todos aqueles que pedir misericórdia. A lei de Deus é lei de amor, é lei de misericórdia. Lá quando estudamos lá o capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados que são misericordiosos, a bem-aventurança é bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E nós só vamos obter misericórdia se formos misericordiosos. É dando, não tem jeito. É lei de ação e reação. É dando que se recebe. Planta-se qualquer coisa, tem que se colher. O que plantar não tem jeito. Então, aprendamos a doar. Aprendamos a doar aquilo que melhor existir em nós. Quando dermos alguma coisa, né? Lá, por exemplo, lá para a cesta básica lá do SEAC, ou para as roupas, para a campanha do lençol, da toalha, que o SEAC faz toda semana lá, não nos contentemos em dar aquele bem material, que é bom,
que ajuda, a gente já faz campanha por isso, que é interessante, a gente precisa daquilo. Mas vamos acrescentar àquilo essa coisa que ele está nos colocando aí. Vamos abrir o nosso coração, vamos colocar ali um pouco de sentimento, de amor, de bondade, de prece, de boas vibrações, para a pessoa que receber aquilo também receber essa energia boa. Que a roupa, sapato, a comida, vai acabar. Mas a energia ou o bem-estar que ele receber, a prece que ele receber, vai continuar. Essa não se perde. O bem material vai se estragar, vai se perder. A prece não. Então, essa é a ideia de colocarmos-nos também naquelas coisas que doamos. Tudo bem? Alguma questão? Vamos parar aqui, né? Então tá contigo, Mauro. Obrigado, Valdeni. Obrigado, Verinha. Vamos parar, então, no item 9. 9. Caracteres do verdadeiro profeta. É aquela coisa que eu falei, né? Mais à frente a gente vai entender o verdadeiro profeta. Está aqui os caracteres do verdadeiro profeta. Tá ótimo. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Carmen Vieira. Carmen, você pode fazer a nossa prece? Acho que ela não deve estar nos ouvindo. Então, quem gostaria de fazer a nossa prece? Pode fazer. Por favor. Rosângela. Pai de misericórdia. Pai de misericórdia. Agradecemos a oportunidade de mais uma noite de estudos. Pedimos a vossa paz, que essa paz se estenda à humanidade inteira, a todos os nossos amigos que estiveram conosco essa noite e os que não puderam estar também. Que o Senhor abençoe a todos nós. Por tudo, muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Verônica, seja bem-vinda de volta. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom? Obrigado, Mauro, Valdeni, obrigada a todos, obrigado mesmo. Uma boa semana. Tem rádio, hein? Oi? Amanhã tem rádio. Meio-dia. Ah, sim. Don't forget. Então, uma boa semana a todos. Como o Valdeni falou, mas estaremos lá na rádio. Precisamos de vocês, precisamos do apoio, da participação, da divulgação para fortalecer a rádio, que agora está monetizada. Então, quanto maior o alcance que nós conseguirmos, melhores poderão ser os resultados para a manutenção da rádio. Tá bom, gente? E hoje chegamos aos 500. Chegou aos 48.500. Opa! Mauro. Chegando a 50 mil.